Será que vale a pena fazer caderno para as nossas cias? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. A paz do Senhor Jesus, me chamo Fernanda, este é o canal Diário de uma Prof. CN e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é os cadernos das cias, o caderno para as nossas classes. Então, se você não me segue, se você não é inscrito aqui no canal, hoje eu vou fazer o convite para você se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Nós estamos finalizando o ano de 2024, entrando em 2025, e esse é o momento perfeito para você, professora, se planejar e realizar ali o caderno, né? Construir o caderno das atividades para as nossas cias. Mas por que fazer um caderno? Bem, há muito tempo, né, o Instituto Bíblico da nossa igreja, principalmente ali o responsável pelo trabalho das cias, há muitos anos eles disponibilizam para nós professoras semanalmente atividades para nós podermos entregar, né, aplicar nas nossas classes no final das nossas aulas. E um recurso ótimo para que nós possamos sempre compilar, né, essas atividades, um recurso ótimo para as classes armazenarem essas atividades é o nosso caderno, o caderno de atividades. É daí que veio essa necessidade, é daí que veio esse trabalho de nós agora termos um caderno, né, um caderno específico, para que toda semana nós colássemos ali a atividade das nossas classes. Existe hoje uma grande dificuldade, alguma grande dúvida por parte de muitas professoras em realizar ou não esse trabalho. Será que vale a pena construir um caderninho, né, entregar para as classes um caderninho das atividades? Será que vai valer a pena? Porque nesse momento se levantam muitos questionamentos. Ah, mas os pais não ajudam, as crianças não trazem os cadernos para as igrejas. Ah, algumas crianças rasgam os cadernos, elas esquecem. Não tá indo para frente esse trabalho, mas existe algo muito maior do que esses questionamentos, que é o benefício desse recurso didático para as nossas classes. Na apostila versão anterior, na apostila de orientação do trabalho das classes, ela não falava claramente sobre ter ou não cadernos, então era algo que ficava subentendido. Porém, atualmente, na versão atualizada da apostila de orientações e gestos do trabalho das cias, lá no capítulo 8, né, ou seja, lá no capítulo 8, que esse capítulo ele fala sobre o preparo das aulas de todas as classes. No capítulo 8, nós temos dois tópicos que vão falar primeiro sobre as atividades e depois sobre os cadernos. Bem, lá no tópico 8.2.1 vai falar sobre as atividades nas classes, que o site oficial, olha só, o site oficial ele disponibiliza essa atividade semanal para cada classe que trata de uma forma didática o assunto da aula. E é esse o objetivo, né? Ou seja, essas atividades aqui, elas não são em vão. Não é em vão que nós vamos entregar um desenho ali para a classe dos pequenos. Por quê? Porque aqui nós temos a principal mensagem, os principais nomes das aulas dadas, as ilustrações, porque através ali do ato de colorir, através do ato de preencher essa atividade, de desenhar, pintar, as classes dos pequenos, eles vão fixar o assunto. Não é à toa, por exemplo, que a atividade dos intermediários, ela é um pouco mais de escrita, uma fase que eles estão aprendendo a escrever, eles se sentem importantes em ler, escrever, preencher atividades, as atividades dos adolescentes. Então, sim, as atividades, elas são disponibilizadas para nós, professoras, tomarmos posse desse recurso. Muitas vezes nós queremos utilizar tantos recursos para as nossas aulas, mas nós deixamos de lado aquilo que é o básico, simples, que são as atividades disponibilizadas para nós. Olha só, e caso não houver tempo, né, para fazer essa atividade em sala de aula, ela deverá ser colada no caderno e eles serão orientados a fazer em casa e trazerem na próxima aula. Então, isso não sou eu que estou falando, é a própria apostila que nos orienta. Quando que nós vamos realizar essas atividades? Bem, as atividades nós vamos realizar no final da nossa aula. Temos tempo ali hábil? Temos tempo antes de entrar para o templo novamente? Então, vamos começar a fazer as atividades. Mas não deu tempo, essa classe eles têm que levar a atividade para ser completada em casa, até porque, olha, no final de toda atividade, nós temos versículos para leitura diária semanal. Então, o caderno, é nesse momento que o caderno das atividades das cias, ele entra em ação. Porque ele vai ser um recurso que nós vamos fixar, nós vamos colar
as atividades ali para as nossas cias. E assim a gente vai ter um histórico até mesmo do acompanhamento dessa criança, desse intermediário adolescente nas aulas semanais, né? É até lindo de ver os cadernos preenchidos, desenhados, pintados. Muitas crianças, elas têm esse desejo de mostrar para a professora, mostrar para o pastor, né? Mostrar para os pais. E além disso, o caderno, ele é sim um recurso onde nós vamos colar. Então é como se ele fosse ali um recurso, um mecanismo para nós termos esse portfólio, né, das atividades que as nossas classes realizam em sala. E não só isso, lá no item 8.2.4, também na apostila, na página 75, nós temos aqui sobre o caderno de acompanhamento. Eu falei, né, que na antiga apostila nós não tínhamos dispondo sobre essa informação, mas agora nós temos. E o que diz esse item 8.2.4? Diz assim, que a preparação de um caderno de acompanhamento para as classes é muito útil. Então, minha irmã, se você já ouviu alguma desculpa, algum argumento de dificuldade que nós já ouvimos, eu ouço muito. O caderno é difícil, o caderno não vale a pena, é um gasto, eu já ouvi isso, que é um gasto. Mas as classes não trazem, os pais não trazem. Minha irmã, não vamos olhar para o argumento de dificuldade, vamos olhar para aquilo que é o recurso de bênção que o Senhor está nos dando nesse trabalho, pois é nesse caderno que são coladas as atividades das aulas. Então, os cadernos eles serão entregues para os alunos e para que os pais acompanhem o ensino ministrado e ainda para que eles façam as suas atividades em casa. Então, ou seja, o caderno de atividades das classes, sim, ele é muito útil e ele é muito importante para nós enquanto professoras, mas também para os pais, porque nós vamos ministrar a palavra, nós vamos ministrar o ensino ali na vida das nossas classes e os pais, eles são corresponsáveis, eles são responsáveis por quê? Para poder acompanhar esse ensinamento dentro de casa, né? Então, através das atividades é que eles vão ver o que foi tratado nessa semana, eles vão ver o que o seu filho está aprendendo, vão poder fazer a leitura diária. E não só isso, vão incentivar a participação dessa criança intermediária adolescente na IBD. Porque eu já tive a experiência de que crianças intermediárias, principalmente os intermediários, quando eles esquecem o caderno, eu tive um aluninho que ele me trazia no domingo à noite ou durante a semana para eu colar a atividade, porque ele não queria ficar com o caderno desfalcado. Então, olha só, e aqui também fala o que nós devemos fazer. As professoras deverão alertar o aluno a trazer o caderno em toda a aula da escola bíblica dominical. Ainda devem incentivar os pais a acompanhar as atividades feitas pelos seus filhos, relembrando o estudo dado. Isso é uma bênção para toda a família. Não sou eu quem estou falando, é uma orientação que o Senhor ele nos deu para esse trabalho. Então, o caderno das classes, sim, vale a pena fazer. É um recurso maravilhoso, um recurso que o Senhor nos deu para que nós possamos trabalhar. E essa parte muito importante de que nós devemos alertar os alunos para trazer o caderno, isso é muito importante, porque nós vamos iniciar um novo ano, então agora em janeiro é hora de nós entregarmos os novos caderninhos. Então é nesse momento que a gente vai ressaltar para eles o compromisso deles de estarem na EBD, de realizarem as atividades. Eu particularmente sempre pego os cadernos e vou olhando se estão completando as atividades ou se estão pintando ou não. Não é momento de você conversar e incentivar para que eles tragam os cadernos, né? E não só isso, eles começam a incentivar entre si. E outra coisa, também incentivar os pais, né? Então, se na sua igreja está tendo dificuldade na aplicabilidade do caderninho para as classes por conta da não ajuda dos pais, então conversem com o diácono responsável aí na reunião quinzenal de vocês. Peça também para o pastor para estar anunciando, falando, né, avisando aos pais para trazerem os cadernos. E assim, porque o trabalho de levar a palavra para a vida das nossas cias, ele não é um trabalho individual, ele é um trabalho em conjunto igreja, professora e pais. Ou seja, é um trabalho em conjunto para que a gente possa
elas possam ter o ensino fixado em seus corações. Então, sim, se você, professora, você deseja fazer o caderno, não se acanhe, não fique retraída de realizar esse trabalho por conta de muitos comentários que nós ouvimos enquanto professora. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, de que nós começamos um caderninho no meio do ano, na minha antiga igreja, e nisso nós fizemos caderninho e, claro, quando é algo novo, as classes não vão acompanhar logo de início, elas vão ter dificuldade para pegar o ritmo. Mas o que nós começamos a fazer? Incentivar, falar sempre, toda semana das atividades. Nós começamos o que é orar por esse assunto e as classes começaram a trazer os cadernos. E eu era da classe de pequenos, então assim, eles ainda mais, porque eles não leem, né? Muitos não leem, então para eles podem não ser interessantes, mas eles pintavam, né? Eles repetiam as palavras, liam os versículos. Então, tive a experiência de que eles começaram não só a trazer os cadernos para a aulinha, como eles começaram a trazer, sabe o que, para a igreja? A trazer a Bíblia. Sim, eles começaram a trazer a Bíblia, eles começaram a trazer o caderninho em toda a escola bíblica dominical e passaram a ter esse compromisso. Então, um recurso simples, didático, ele facilitou com que as classes pudessem ter esse desenvolvimento na presença do Senhor. E sim, nós vamos ouvir, na minha igreja tem muitas crianças e fica muito caro. Tudo bem, fica caro para uma irmã. Mas se nós juntarmos as irmãs, né? Talvez alguns pastores, obreiros, dependendo, querem ajudar, fazer uma cotinha para comprar os cadernos. Não precisa ser nada chique. Eu já deixei lá no meu Instagram para vocês um vídeo ensinando a fazer o caderninho. Aquele caderno de brochura que custa R$4, né? Dependendo da papelaria, até mais barato. Ele é o suficiente para você imprimir a capa, fazer a capa decorada ali e suficiente para entregar pelas classes, né? Todo final de ano eu faço capas novas para os cadernos, então me segue lá no Instagram que eu vou deixar o link lá do Drive para vocês poderem pegar as capas novas, né? E assim, não tem impedimento para a boa obra. Então, se você deseja fazer o caderninho, faça, porque ele é um grande recurso para a fixação do ensino e principalmente para a evangelização, né? Para testemunho e aprendizagem das nossas classes, nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E para finalizar, quero deixar um versículo para nós, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, né? Na verdade, versículos 2 e 3, que diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas as tábuas de carne do coração. Mas o que isso tem a ver com o assunto dos caderninhos? Isso tem a ver com o testemunho do ensino que as nossas classes levarão para a sua casa. E através do caderninho, através ali das atividades que são realizadas, as classes poderão relembrar e poderão trabalhar de maneira a fixar e a aprender esse conteúdo profético e doutrinário que nós aprendemos em todas as escolas bíblicas dominicais. E através do testemunho que é poder ter ali algo para relembrar, né, as classes, relembrar o assunto, né, através desse acompanhamento da professora e dos pais, sim, as nossas classes passarão a ter uma experiência maior ainda, passarão a ter uma experiência viva com o Espírito Santo de quê? A experiência de que nós somos a carta de Cristo, e elas passarão a ter um testemunho daquilo que é a palavra viva nos seus corações. E o caderno das atividades, ele é um recurso que vai auxiliar para que as classes possam ler mais a Bíblia, possam estudar o assunto da IBD. Então, sim, minha irmã, faça os caderninhos, se é o desejo do seu coração. Ore ao Senhor por esse assunto, peça ajuda às outras professoras, trabalhem em equipe para isso, para que vocês possam sim realizar esse trabalho. 2025 já está às portas, né? 2025 já está aí e tenho certeza que será um marco para a sua vida, que será um marco para o trabalho das professoras e principalmente para a vida das nossas classes, porque nós somos a carta de Cristo, nós temos muito a testemunhar daquilo que nós aprendemos do Senhor e aquilo que nós aprendemos é sobre a sua palavra. Então, todos os recursos que o Senhor nos der para poder estudarmos, para podermos escrevermos a palavra, sobre aquilo que é o estudo da palavra, vai nos facilitar para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor.
Então é isso, meu irmão, me despeço de você com a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de acompanhar os vídeos aqui no canal e na próxima semana nós teremos mais assunto sobre o trabalho das nossas classes. A paz do Senhor Jesus.